Capitão Bonfim na área, combate, vamos falar da resolução da prova. A prova aconteceu agora no domingo. Eu passei praticamente 3 dias direto trabalhando, né, contando com hoje, lógico, na resolução. Eu só não fiz refrigeração porque eu não foi os únicos alunos que eu não tive. Mas eu tive alunos de tudo, mais de 1000 alunos. E uma coisa é certa, mais de 1000 alunos falando: mestre, a prova foi uma porcaria, tinha gente sentada do meu lado, tinha gente próxima ali. Quer dizer, complica. Desorganização, isso foi uma falha grande da banca, complicado. Uma coisa é um falar, outra coisa é todos comentarem. E sempre tem um recalcado, que é aquele concorrente que comprou minha apostila também, como sempre, recorte e colagem de... É lógico, eu não posso criar nada, tem que seguir a bibliografia. Foi recorte e colagem dos livros, da banca. E teve questões sim que não estavam nas literaturas, porque eu decorei tudo. Essa é a diferença. Eu sou o único especialista para o Brasil. Hoje tem vários especialistas, né? Eu sou o único, não adianta. Eu preparo não só para do Rio, para todos. A UIUDES é uma banca que eu conheço. Ela fez a prova do Schwai. Eu preparo para o Schwai, que são subtenentes e primeiros sargentos, segundos sargentos, que vão fazer prova oficial, prova interna, que vocês logo vão fazer, vão estar comigo de novo, né? Vão chegar a primeiro sargento e vão entrar comigo na preparação para o Schwai, que é para o oficialado. Então, quer dizer, muitos furos nessa ponta, mas eu realmente não queria que a prova fosse cancelada, por vários motivos. Porém, eu entrei com recurso com várias questões. Ah, professor, me ajuda no recurso. Pode ficar tranquilo que eu já estou entrando com vários, eu tenho vários alunos. Cada um eu selecionei. Você, guerreiro, vamos entrar nessa. Você, guerreiro. Confesso, a cabeça deu uma... Chegou um momento que eu... Chega! Também é dólar de quase tudo, né? Tem jeito. E o concorrente fica com raiva, né? Não pode o cara dominar tudo. Isso é para poucos. Poucos dominam, outros não. Outros só contam história. Então, combate, chega um momento que você tem que se acalmar. Você fez o seu melhor. Eu também fiquei chateado, né? Ó, vai suspender, vai reabrir a inscrição, vai... Chegou uma hora que eu falei, pô, caraca, brincadeira, né? Então, tem que estar atento. E aqui eu aviso, teve gente que realmente não fez. Não foi a culpa minha, foi a culpa de quem? Da vida, infelizmente. Esse processo só teve prova graças ao meu general. Salvei ele 7 vezes, porque nem isso ia ter. Que tudo conspirou contra para não ter. E tendo, foi desse jeito como foi. Então realmente não seria interessante que o curso fosse cancelado. Então, herói, agradeça, siga em frente, porque a nota de corte vai ser péssima. Vambora? Muita gente vai se lascar e muita gente se lascou. Eu sou o único especialista nas provas de Corpo Militar do Brasil, né? Mas digo a vocês, que prova ruim. Olha, preparei para Tocantins, Rondônia esse ano. Quer dizer, totalmente diferente, né? Piauí, diferente. Poderia ter sido mais bem formulado. Bom, nós falamos num texto de tecnologia, né, atualidades. No ponto, o texto foi muito atual. Basicamente, questões de interpretação de texto. O texto fala de tecnologias, né, em relação às redes sociais, a realidade virtual, né, então a importância do avanço tecnológico. E a interpretação de texto foi voltada exatamente para os desafios e preocupações mencionadas nos parágrafos. Então você no parágrafo tem as técnicas, né? Nunca é bom ler o texto, sempre começa a achar coisa, não é para ler o texto. Aqui, por exemplo, nessa questão, observem. Questão de pronomes, né? Quer dizer, parte substantiva, a gente trabalhou muito os meus alunos, adjetivo, pronomes. Pô, mestre, como é que tu sabia desse bizu? Tô sempre por dentro de tudo. E eu sigo minhas intuições. As demais questões, né? A questão 6, por exemplo, fala da função do termo embora, conjunção, né? A questão 7 fala exatamente da inferência da função do termo anel, né? 8 fala, apesar do sol brilhar eternamente, o dia estava frio. A função do termo apesar de, né? Quer dizer, a função sintática ajudou bastante nesse intuito quem trabalhou bastante sintaxe, morfossintaxe, as estruturas, né, da função sintática, flexão nominal e verbal, também bem interessante. Questão 12 fala dos tempos verbais, quer dizer, os modos na pontuação, né? Em período da pontuação, os modos verbais, para que serve. Questão 11 fala do discurso direto e indireto. Agora vamos avançar no combate, na resolução. E matemática, o que foi aquilo? Enfim, tem umas questões diferentes, questões que não estão batendo, questões que de fato
tá faltando opção, falta a opção letra F, né, para poder marcar ali. Então quer dizer, isso é um pouquinho chato nesse quesito. Vamos olhar algumas coisas. Já comecei logo por essa, que é tenebrosa, né? Você substitui teoricamente a função, primeiro grau, substitui o valor, tu vai achar a resposta para marcar. Vai marcar o quê, por exemplo? Né? Então vamos observar essa questão aí. Teoricamente a questão é bem simples, né? Tu substitui o valor, acabou, marcou a resposta. Então f de quê? Onde tem o x, ó, f de x, substitui pelo quê? Monengo-tengo. Então, vamos lá. F de quê? F de quê? Então fica como? Olha lá. PQ mais Q sobre Q menos P. É isso? Então, como é que vai ficar aqui a história? Ué, letra A igual a 0, B igual a 1, CP sobre Q e é menos 1. Beleza, tá. Eu só sei, como está na questão, que P e Q são diferentes de 0. Posso botar o Q em evidência? Posso. Botando o Q em evidência, fica o quê? P mais Q sobre Q menos P. Eu posso mudar a ordem só para ficar elegante, botar o Q na frente e ficar assim, ó. Q mais P. Mas Q mais P e Q menos P não são iguais. Então não posso poder anular. Então para duas variáveis eu tenho que ter duas relações. Eu não tenho como definir. Tá, eu poderia botar então, professor, menos 1. Por que eu colocaria menos 1? Vou ter que atribuir valores, entendeu? Então tem aqui algumas questões como essa e são inconclusivas, dá margem a ter uma segunda solução. Vamos lá, pessoal. A parte de raciocínio lógico, matemática, a vontade que dava de, enfim, anular toda a prova, né? Porque teve umas questões fora do contexto, né? Mas as questões de raciocínio lógico mesmo até não estão problemáticas, como essa primeira questão que inicia. A questão 17 também bate um gabarito preliminar. A questão 26 foi bem interessante, eu sabia que ia cair matrizes, né? Quer dizer, faz parte. Pô, mestre, mas na raciocínio lógico, matemática e raciocínio lógico é a mesma coisa. Mas quando eu falo de raciocínio lógico especificamente, só questões de tautologia, as questões que não tem continha, né? Só ler e marcar. É lógico. Só que aí o raciocínio lógico não estava tão errado. Agora, as questões que foram de matemática propriamente dita, com muito furo. Então aí, só aí, eu digo mais 5 questões passíveis de anulação. E estou entrando com recurso com essas questões e meus alunos já estão impetrando. E até o dia 3. Essa aqui de conjuntos mesmo, né? Uma questão bem interessante, porque aí eu geralmente faço conjuntos com 3, né, somente? Pois é, jogaram mesmo, queria saber. Que estão com 4 conjuntos. Então, tem o conjunto central, sendo que os 4 conjuntos não tem como ter o mesmo elemento, sendo no diagrama de Venn. Então, aqui eu vou só pela anulação. Então, ele está batendo com o gabarito preliminar. Essa questão aqui é bem interessante, né? Se eu for simular essa sequência, ser uma APG, a progressão geométrica é o seguinte. Eu consigo definir. O termo do meio é igual à média geométrica do anterior do posterior. Quando é progressão aritmética, por quê? O termo do meio, quer dizer, o antecessor e o sucessor, é a média aritmética, o termo do meio. Então, eu tenho soma e produto das duas formas. X e Y. Não necessariamente x vai ser igual a y, senão eu vou ter duas questões, duas opções que vão anular. Duas opções dão a mesma resposta, que é a letra B, que é a B e a E. É só tu pegar o y e jogar para o outro lado. Se x mais y é igual a zero, joga o y para o outro lado, fica x igual a menos y. Então a B e a E são iguais. Agora vamos observar aqui a maldade. Antes de ser professor do curso aí, eu trabalhava em cursinho fazendo gabaritos rápidos. Hoje ajudou bastante online, né? Gabarito extraoficial, aquela coisa toda. É lógico que tinha alguns erros fazendo correndo, né? Mas boa parte da pessoa, não, deixa o Bonfim fazer porque ele faz ninjamente. Mas o que acontece? Tem uma técnica ninja, que é o roubo, taca a resposta. Letra A, letra B, letra C, aqui zerar a resposta. Então você vai vendo dessa forma. Então, x menos y, como eu falei, vamos testar, mas, como eu disse, se eu digo que é a letra B, a E também vai ser. Então como é que vai ser?
Bom, se x é igual a menos y, joga o y para cá. X mais y igual a zero. Aí, ó. Duas opções da questão, né? Que eu já... Ó, isso. Joga o outro caso. Bom, então, testa. Vai testando. Se somado tem que dar zero, aí tu vê, né? Aqui eu tenho menos y ao quadrado, mas aqui eu já não consigo eliminar. E se x mais y for zero, e é uma sequência, então são números negativos. Por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1. Sendo assim, x vezes y dá 1. Então, como é que eu vou observar? Então, aqui na questão, a única opção menos ruim seria a letra Charlie, porque vai falar exatamente sobre isso, beleza? Que é a opção que é x ao quadrado igual a y ao quadrado. Poxa, mestre, como assim? Mas não é a mesma coisa? Não. Ao quadrado é como se estivesse em módulo, porque os dois casos são positivos. Se fosse menos 2, como é que ficaria? Então eu vou brincando dessa forma. E sendo assim, x ao quadrado igual a y ao quadrado, eu posso fazer uma sequência como? Olha lá, vamos supor que x ao quadrado é y ao quadrado. Tá. X e y são iguais? Não, mas ao quadrado são. Então podem ser números simétricos. Então tem uma possibilidade, mas tu vê que fica estranho. Tem a questão com duas respostas. Então isso é o que está pegando na prova. Vamos seguir a sequência porque eu não gostei da prova mesmo, né? Mas matemática está uma derradeira. Esse tipo de questão é tipo questão de colégio naval, questão antiga, né? Mas é bem interessante. Aqui ainda é uma questão mais maceteada, que vai ter esse bizu. Algumas questões, combate, como essa, tem que ter alguns macetes. Você tem que decorar algumas coisas. Quanto é que é 7 elevado à oitava? Aí você vê ali, ó, pan. Caramba, mestre, mas termina no 1. Decora, tá? Pra você tá gigante. Dá pra matar com o binômio de Newton, quando for. Nem sempre pode ser 7, vai fazer outro concurso e tal. Então tu já sabe que x mais y elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. X mais y vai ser igual ao quê? 1 mais 1, ou melhor, x mais y. Então você vai brincando aqui quando está elevado a 1. Então, por exemplo, eu não sei, mestre, mas eu sei que 2 mais 2 dá 4, né? Então você pode brincar, ó, 2 mais 3, 5. 5 elevado a 1. Aí você só vai casando. Da mesma forma que x mais y ao quadrado vai ser o quê? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Então assim tu vai trabalhando números grandes, tá? Bom, o que eu quero dizer? 7 elevado a 1 é 7. 7 ao quadrado é 49. 7 ao cubo, pessoal. Então, onde diz? Tem números que você precisa decorar. 7 ao cubo é quanto? Muito bom. 7 ao cubo, 343. 7 à quarta. Caraca, mestre. Mas tu pode usar a relação, como eu falei aqui, para te ajudar. E vai fazer. Na hora da prova vale tudo, herói. 2.401. Aí tu vai vendo, 2.401. Aí chegou na oitava, não, mas tu tem como concluir. Aí tu observa, ó. 7, 9, 3, 1. E agora, mestre? Será que repete a sequência? É aonde tu tem que estar gigante nisso. Quando você descobre a sequência, o último algarismo, igual, por exemplo, terminou em 5. Tu já sabe que os múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5. 7 elevado à quinta. É 16.000. Deixa eu lembrar. 807. Aí já viu lá, termina em 7, né? 7. Tu já sabe que aqui termina em 1, que é 8. Aí você vai casando. Mas aí tu vê 8, aí tu 7 elevado a 5, a 6, 7 elevado a 7, 7 elevado a 8, que dá quanto? Olha lá, 5, 7, 64, 8, 0, 1. Terminado em 1. Então, você observando que de 4 em 4, ó, vai casando. Então, aí você vê, 2022 é múltiplo de quem? Para ser múltiplo de 4,
os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4. É isso, mestre? É. E por 8, os três últimos algarismos. Então 0,22. Nesse caso aqui, não chega a ser divisível por 4, mas aí estou falando da potência, do valor em si, né? E tu não vai ter calculadora na hora da prova, então você tem que ir trabalhando com o que você tem. Quando você mata a sequência, acabou. Então aqui é o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. Vou brincar com o resto. Então 2022 divididos por 4. Então lá, prestado é 5. Desceu 505, ó. 505 vezes 4 dá 2020. Sobra resto 2. Resto 2 tem que terminar em 9. Beleza, pessoal? Então brincar de resto. Vai nessa sequência. Então terminou, toda vez que for base 7 vai ser assim. Terminou em 1 é 7. Terminou em 2 é 9. Terminou em 3, vai ser 3. Terminou em 4, 1. Esse aqui na sequência. 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1. Seja ele que for. Beleza, pessoal? Muito bom. Essa questão 24 aqui é bem interessante também. Seja A e B dois números inteiros positivos, tais que o MDC de A e B é 12 e o MMC de A e B é 840. Considere A menor que B. Qual o valor de A? Tem a relação importantíssima de MMC e MDC que podemos utilizar para essa questão. Tu vê que sempre tem um giraia, né? Sempre tem. Então lá, o MMC de dois números A e B vezes o MDC desses dois números é igual ao produto desses dois números, A vezes B. Beleza? Então, como é que eu vou trabalhar aqui firme e forte? Ele já deu pra gente os valores, eu vou trabalhar de acordo com isso. E A é maior que B, como está na questão. Beleza? Eu vou brincar, achar os valores. Consigo, mestre, achar? Consigo, eu tenho a relação e tento trabalhar com o que ele me deu. Então, 12 e 840. Então, lembrando, né? 12 é o MDC, é o que tem em comum dos dois. Então, o A e o B, por exemplo, é um 12 vezes X e um B é um 12 vezes Y. Quer dizer, o 12 é comum nos dois. MDC, máximo divisor comum, 12, que divide os dois ao mesmo tempo. Se não for nada, é 1. 1 divide todos, tá? E aqui 840 como ele deu. Pô, mestre, vamos multiplicar os dois. Para que você vai fazer isso, guerreiro? Para quê? Não dá, vai perder tempo, beleza? Então, cada um, tu já sabe, o 12 é comum para os dois. E aí eu vou brincando e achando. Se é comum para os dois, eu não posso tirar do MMC que tem nos dois? Não é isso? Teoricamente. Então aqui, pessoal, é essa brincadeira. Então 840 divididos por 12 vai dar 70, resto zero. Então 7 e 10 é x e y. De forma que eu posso até dizer o seguinte, que x vezes y, né, dá 70. Então, quer dizer, são os possíveis valores que eu vou colocar. Então, 7, 2, 5, vou alternando. Então, o A, como é menor que B, eu alterei aqui porque na pergunta é B, é menor, né? A é menor que B, então B é maior. Vou jogar os menores valores, não é isso? Se eu jogar o 7, então, as possibilidades 10, 2, 5, né? Ou 7 e 10. Mas aí vai sendo a relação, eu vou brincar. Então, se for o 2, o A pode ser 24, o A pode ser 60 e o A pode ser 84, que seria por 7, não é isso? Aí seria o outro 120, porque aí o 10 estaria nessa relação, tá ok? Então, essa prova em si não foi uma prova assim, enfim, eu não gostei da prova. Vai falar assim, teve as falhas, teve, como eu falei, eu tenho mais de 1000 alunos que fizeram essa prova. Se mais de 1000 alunos falam a mesma coisa, que foi mal organizada, que o pessoal saiu entrando, e, poxa, um colado com o outro, quer dizer, isso é ruim, porque você... E aí? Você pode não achar que olharam para a tua prova, mas alguém olhou.
Então isso é uma situação chata, né? E o que vai ser definido quanto a isso? E a prova saiu no sovaco da onça. Ah, professor, o senhor falou que ia ter prova e tal, não fiz. Então quer dizer, tu é alienado? Tem as informações todas. Foi falado. Eu posso dizer uma coisa, como os jornais falaram, todos falaram. Daqui a pouco chegou, rebateu, rebateu, rebateu. Não funciona dessa forma. Então, é muito fácil culpar o próximo. A culpa é sua, não. Olha pra você. Bota a carcaça pra rolo. Como eu já dei uma aula uma vez. Não, a culpa é do meu pai, que eu não passei pra medicina. Fala, é um incompetente. Culpar teu pai porque tu não passou pra medicina. Não, você é um fraco. Por isso tu não passou pra medicina. Corrija suas falhas e seja um vencedor. O que eu errei? Por que eu não passei? Ah, não passei porque eu não estudei física. Porque eu fui pro cinema com minha namorada ou porque eu assisti todas as novelas com ela. Por isso eu não passei. Para de assistir novela. Aí tu vai passar, vai vencer essa batalha. Mas uma coisa é certa. Eu prefiro que a prova não seja cancelada. Então mantenha-se firme nessa missão, combate. E de fato, não se preocupe com a anulação de questões. Quando eu entrei com recurso, com elétrico, tudo que eu podia fazer, eu usei meus poderes todos nessa missão. E é exatamente por isso que eu dei uma sumida, né? Pô, não, mestre, pessoal carente, né? Cadê, mestre? Cadê? Tem que ficar atento. Então não é só matemática. Então eu vi português, matemática, mestre de lanche tá legal. Mas eu esperava mais da prova. Eu esperava uma prova mesmo assim, ruim, que vinha, né, o cara, pô, com carta náutica, aquela coisa toda. Mas do jeito que a coisa tá, né, quer dizer, a prova e a IUDES não soube explorar bem o conteúdo programático. Minhas apostilas estavam bem superiores, né? E algumas eu falei assim, pô, só isso, é só decorar esse negócio, só caiu aquilo. Então, eles era só decorar a minha apostila e passava. Assim como motor a gasolina, pô, é só decorar. Não elucubrou tanto. Então, quer dizer, adianta você perder o tempo estudando coisa rolha? Eu venci várias batalhas, não foi só essa. E já perdi as contas de quantos alunos bombeiros eu aprovei. Por isso, eu tenho esse bizu e sou o único especialista nessa prova. Tem muito professor bom, mas quer ser bombeiro? É com bom fim. O resto, só conta história. Caveira, vamos nos preparar para a parte física, hein? Vamos guerrear.